Em 26 de julho de 1952, soou nas rádios argentinas a mensagem oficial. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. O viúvo, o presidente Juan Perón, confiou o corpo da falecida ao médico espanhol Pedro Ara, especialista em conservação de cadáveres. O médico submergiu o corpo em acetato, injetou-lhe glicerina e parafina, até que, após 3 anos, concluiu sua obra. Eva Perón, com um resplendor macabro de quem se agarra à vida que já perdeu, foi embalsamada à perfeição. Em 1955, Juan Perón é forçado à renúncia e ao exílio por uma rebelião militar. Ao tomarem o prédio da Confederação Geral do Trabalho, em Buenos Aires, os militares se deparam com um laboratório secreto, o Dr. Pedro Ara e a múmia da ex-primeira-dama. Pedro Aramburu, o general que assumiu o controle do país em uma ditadura marcada pela feroz repressão ao movimento iniciado por Juan Perón, recebeu com pânico a notícia de que a mais poderosa imagem do peronismo jazia intacta, restaurada e protegida. O cadáver de Eva Perón, com a memória inscrita em carne de tudo que ela representou, poderia inflamar uma insurgência peronista pela retomada do poder. Aramburu, então, incumbe o tenente-coronel Carlos Koenig da missão de sequestrar o corpo e enterrá-lo clandestinamente. Mas o fascínio quase sobrenatural que Eva exercia sobre as pessoas quando viva não a abandonou depois de morta. O tenente-coronel Koenig só foi capaz de cumprir uma parte da tarefa. Após sequestrar o cadáver, viu-se intoxicado por uma inexplicável obsessão por ele e, ao invés de enterrá-lo, tentou escondê-lo em locais onde pudesse furtivamente desfrutar de sua presença. Um dos paradeiros da falecida foi o sótão da casa de um velho amigo, o Major Arandia, que não estaria imune à influência sinistra daquela hóspede singular. Certa noite, ouvindo barulhos pela casa, acreditou tratar-se de uma invasão de peronistas pelo resgate do corpo de Eva. Disparou a pistola contra os inimigos, para descobrir que, na verdade, quem andava pela casa era sua esposa, grávida, que, alvejada pelos tiros, morreu no local. Um novo coronel, Héctor Cabanillas, foi encarregado de controlar a crescente turbulência provocada pela ex-primeira-dama morta. Convencido de que comandos peronistas tramavam o roubo do cadáver, Cabanillas decidiu enviá-lo de pronto para longe da Argentina, em uma operação de detalhes tão secretos que até o presidente desconhecia. O corpo de Eva foi, em 1956, enviado para Milão, na Itália. Mas o sumiço de Eva Perón não passaria despercebido pelas hordas de devotados seguidores que ela conquistou. Alimentada pela falta de resposta sobre o paradeiro de Evita, a angústia dos peronistas culminou na ação armada de 1970, com o sequestro de Pedro Aramburu, o general que havia sucedido Juan Perón no poder após o golpe militar. Incapaz de informar aos sequestradores a localização de Eva, Aramburu foi assassinado. Vendo a Argentina se aproximar perigosamente da convulsão social, o coronel Alejandro Lanusse assume a presidência em 1971, prometendo negociar com Juan Perón. Para sinalizar boa vontade com o líder peronista, exilado em Madrid, o coronel envia a ele o corpo da ex-esposa. Viajando de Milão, Eva finalmente retorna aos braços de Juan em setembro de 1971. Mas Juan Perón, já casado com sua terceira esposa, Isabelita Perón,
e sedento pela retomada do poder na Argentina, só enxergava em Eva o espírito magnético que décadas mais cedo tinha atraído em fascínio arrebatador o povo argentino ao peronismo. Por isso, segundo o jornalista Sérgio Rubim, Juan convocou seu assistente, José López Rega, iniciado em tradições esotéricas e conhecido como o Bruxo, para executar rituais de transferência da alma do recém-reconquistado corpo de Eva para o de Isabelita. Nos rituais, a então esposa de Perón se deitava sobre o cadáver embalsamado da ex-esposa, que nessa altura já estava morta há 19 anos, enquanto entoava orações ensinadas pelo bruxo. 2 anos depois, em 1973, Juan Perón retornava à presidência da Argentina, tendo Isabelita Perón como sua primeira dama. O extraordinário destino de Eva Perón não coube em sua breve vida de 33 anos. Transbordou para sua morte e contaminou para sempre o sentimento de uma nação. Foi a mãe dos pobres, a sufragista das mulheres, a voz, o rosto e o coração da corrente política que controla a Argentina até hoje. O peronismo. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, antes que a bendecir los nombres propios. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de Eva Perón, eu quero te apresentar uma outra história. O ano é de 2023 e começou o mês de novembro, onde você será fatalmente impactado por diversas ofertas aparentemente atrativas. Você ficará confuso sem saber o que realmente vale a pena e até desconfiado das promoções que verá. Mas eu te prometo, existe uma oferta que realmente vale a pena. Como, por exemplo, a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo, uma promoção exclusiva da Black Friday antecipada BP. Não estou falando de um sorteio ou concurso. Por um tempo muito limitado, você tem a oportunidade de pagar uma única vez e virar membro da Brasil Paralelo para a vida toda. Estou falando sobre você ter acesso aos mais de 100 originais e todas as próximas produções da Brasil Paralelo, filmes consagrados do cinema mundial e conteúdos infantis seguros para sempre, pagando uma única vez. Acesse o nosso site, escolha o seu plano e faça sua assinatura vitalícia com valor promocional e pagamento único. É a melhor oferta da história da BP. E aproveite, porque ela acaba em breve. Para assinar é simples. Escaneie o QR Code que está aparecendo na tela ou aperte no link da descrição e torne-se um membro vitalício da Brasil Paralelo. O local de nascimento de Eva, em 1919, é incerto. Alguns indícios apontam para a cidade de Junín e outros para a cidade de Los Toldos, ambas na província de Buenos Aires. A certeza é que Eva nasceu Eva Duarte, filha da relação extraconjugal entre o estancieiro Juan Duarte e a costureira Juana Ibarguren. Como o pai já tinha outra família com 6 filhos, foi criada pela mãe, que enfrentava a constante humilhação de ser a amante, enquanto sobre Eva pesava o estigma de ser bastarda. E ao preconceito, ainda se somava o fardo da pobreza. Eva buscava refúgio da dura realidade nas salas de cinema. Sonhava em ser Norma Shearer, uma das maiores celebridades do cinema norte-americano nas décadas de 20 e 30. Mais do que o sonho pueril de uma jovem provinciana,
A busca de Eva pela grandeza mostrou-se uma inabalável vocação. Nada lhe interessava além do estrelato. Repetia desde muito nova, abre aspas, só me casarei com um príncipe ou um presidente. Fecha aspas. Aos 15 anos, partiu para Buenos Aires em busca do sonho de ser atriz. Mas Eva, que não tinha estudo, grande talento artístico ou sequer uma beleza excepcional, podia contar apenas com sua lendária persistência e com os favores do destino. E foi essa combinação que a levou, em 1944, a um evento artístico de apoio às vítimas do terremoto na cidade de San Juan. O destino, em especial, parece ter deixado sua assinatura neste acontecimento. Juan, o nome da cidade homenageada no evento, também era o nome do pai de Eva, do seu irmão, da sua mãe, da sua sogra, da sua parteira e do coronel que sentaria ao seu lado na primeira fila de cadeiras daquele ginásio. O então vice-presidente da República, Juan Perón. O encontro que mudaria para sempre a história da nação foi o ensaio do mais importante papel que Eva Duarte interpretaria em sua carreira, o da primeira-dama argentina, Eva Perón. Juan Perón acumulou no governo do presidente militar Edelmiro Farrell as funções de vice-presidente, ministro da guerra e aquela que seria a mais determinante para o seu futuro político, a de secretário do Trabalho e Segurança Social. Perón, que entre 1939 e 1941 foi agregado militar da Argentina na Itália de Mussolini, tornou-se um entusiasta do fascismo italiano, que elogiava como um ensaio de nacional-socialismo, nem marxista e nem dogmático. Inspirado na Carta del Lavoro, de Mussolini, também desenvolveu os ideais trabalhistas que guiariam suas ações como secretário do Trabalho e Segurança Social. Em aliança com o movimento sindical argentino, criou tribunais do trabalho, estendeu benefícios previdenciários e de verbas rescisórias, entre outros mecanismos de proteção estatal. Mas as pautas trabalhistas não interessavam aos setores mais conservadores do exército, que, incomodados com a atuação de Perón, o destituíram do cargo e o prenderam em 1945. A reação popular foi imediata. Sindicalistas e trabalhadores se rebelaram, saíram às ruas e mobilizaram uma das maiores manifestações da história da Argentina no dia 17 de outubro de 1945, pela libertação de Perón. Liderando a multidão revolta no acontecimento que entraria para a história com o nome de Dia da Lealdade Peronista, estava uma oradora furiosa, Eva Perón. Ou, pelo menos essa é a versão encampada pelo discurso peronista. Segundo o sociólogo Juan José Sebrelli, abre aspas, Evita era ninguém, só era amante de Perón. Essa imagem dela liderando as massas naquele dia decisivo apareceu anos depois. É preciso desmascarar isso. Evita estava naquele dia na cidade de Junín com seus parentes. Fecha aspas. A pressão popular obrigou as autoridades a libertarem Perón, que retornaria à Casa Rosada, a sede do governo argentino, como presidente da República um ano depois. O presidente Perón provaria que sua inclinação ao fascismo se estendia para além da causa trabalhista, apesar de não ter deixado de investir nela, aumentando o poder dos aliados sindicalistas. Seu governo foi marcado por um apetite estatizante voraz, que progressivamente concentrava sob o controle estatal tudo que estivesse, formal ou informalmente, ao alcance de Perón. Em 1949, convocou eleições para uma Assembleia Constituinte que
dominada por peronistas, alterou a Constituição argentina para expandir os meios de intervenção estatal sobre, entre outras coisas, a economia e as fontes de energia. Ao agigantamento do Estado se somava o crescimento sem controle dos gastos públicos. A simpatia da classe operária por Perón contagiou todos os pobres beneficiados pelas redes de assistencialismo erguidas pelo governo. As classes mais pobres eram também inflamadas pelo ódio aos ricos, que permeava o discurso peronista. Os gastos desenfreados do governo não pareciam um fardo à Argentina da época, que figurava entre os países mais ricos do mundo e era, seguramente, o mais rico da América Latina. Mas, alguns anos mais tarde, a conta chegaria em dívidas, déficits, aumento de impostos, impacto no mercado de trabalho e desvalorização do peso, a moeda argentina. Para muitos, o governo de Perón seria o ponto de inflexão entre a prosperidade argentina do início do século XX e o agudo declínio do país que persiste até hoje. Sobre este tema, a Brasil Paralelo já produziu uma trilogia chamada A Queda Argentina, disponível em nossa plataforma de assinantes. Enquanto isso, a primeira-dama e aspirante à estrela, Eva Perón, se lançava no ramo da comunicação. Em 1947, o Banco Central foi coagido a lhe oferecer um empréstimo a juros baixos para adquirir o tabloide Democracia, prontamente transformado em um veículo não oficial de propaganda do governo. Eva, que já vinha conquistando os adeptos de Perón com seu carisma e elegância, sempre subordinados aos interesses da presidência, ganhava espaço para se tornar a mais cativante e poderosa imagem pública do peronismo. Mas o tabloide Democracia estaria longe de ser o único órgão de imprensa na mira de Perón. Os jornais críticos a ele passaram a ser alvo de inspeções abusivas, que frequentemente resultavam em multas ou até mesmo interdições. Um jornal chegou a ser fechado sob a acusação de usar na entrega dos exemplares caminhões barulhentos demais. Emissoras de rádio foram estatizadas e transformadas na Rede Azul e Branca de Rádio Nacional. Uma sociedade anônima chamada Alea foi criada para exercer influência sobre quase todo o jornalismo escrito. Apesar das ofensivas do governo, 3 jornais conseguiram manter sua independência: La Nación, La Prensa e Clarín. Vendo-se incapaz de controlar a redação desses 3 grandes jornais, Perón mudou de estratégia. Baixou uma série de decretos para colocar a importação do papel de jornal sob o poder do Estado. Cedendo aos jornais de oposição uma quantidade limitada de papel, o contingente de seus exemplares, em circulação, sofreu um abrupto corte. Ainda assim, o jornal La Prensa se destacava como uma voz incansável de resistência à censura, levando o governo a desapropriá-lo em abril de 1951. O combate intransigente à imprensa livre não se justificava apenas pelo anseio de suprimir notícias desfavoráveis ao presidente, mas também pela necessidade de adoração ao líder que se revelaria um dos pilares do peronismo. Toda informação permitida tinha que consolidar no imaginário argentino o culto à personalidade do casal Juan e Eva Perón. A habilidade com que Eva exercia a função de garota propaganda do peronismo em discursos apaixonados à nação fez com que ela fosse confundida com uma grande estadista. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. A mulher que
vinda da pobreza, conquistou status e poder, emanava sobre a população um fascínio desproporcional às pouco expressivas realizações dela na política. Mais celebridade do que estadista, Eva foi a perfeita contraparte feminina do populismo de Perón. Se o governo era paternalista, Eva era a mãe da nação. Adorada, sobretudo pelos pobres de origem rural, que chamava de descamisados. Foi deles que ganhou o apelido carinhoso de Evita, o diminutivo de Eva em espanhol. Quanto mais aceitação a figura de Eva recebia, mais o governo a empregava como legitimação do peronismo e distração dos abusos autoritários de Perón. Segundo os biógrafos Fraser e Navarro, abre aspas, foram anos em que Evita estava incessantemente presente aos olhos do público. Nenhuma ocasião, a abertura de uma piscina, uma fábrica, um prédio de um sindicato, era trivial demais para sua presença. Se uma empresa lançasse um novo produto, isso requeria o seu patrocínio e, portanto, a aprovação do governo. Se um esportista, um jogador de futebol ou um piloto de automobilismo deixasse o país ou retornasse, então ele também deveria ser fotografado com Evita. Fecha aspas. Mas, enquanto o povo argentino se curvava à aura magnética da primeira-dama, os estrangeiros eram mais céticos. O então embaixador britânico em Buenos Aires, Sir John Balfour, relatou nos seguintes termos o cenário argentino: gastos prodigiosos e propaganda demagógica visando conquistar votos. A distribuição aleatória de favores sem o esforço de criar nos beneficiários um senso de responsabilidade cívica, o apelo vingativo ao ódio de classes, o aumento da corrupção entre os burocratas, o enriquecimento de pessoas de alto escalão por meios duvidosos. Sobre tudo isso, a projeção, no palco da política nacional, de técnicas teatrais, por uma mulher que, até conhecer Perón, não tinha outro conhecimento da vida pública senão aquele concedido a uma atriz de segunda categoria. Uma das causas apadrinhadas por Eva, a do direito das mulheres ao voto, converteu-se em lei promulgada em 1947, a chamada Lei Evita, que instituiu o sufrágio feminino na Argentina. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina, la compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. Porém, sabendo da forte influência que Eva exercia sobre as mulheres argentinas, dificilmente sua luta sufragista pode ser entendida como uma legítima preocupação com os direitos das mulheres. Com o voto feminino legalizado, Eva conquistaria todo um novo segmento de eleitores para a reeleição de Perón, 4 anos depois. Mas conforme a figura de Evita ganhava contornos cada vez mais míticos, conquistar eleitores passou a não ser suficiente para ela. Era preciso fanatizá-los. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. O jornalista norte-americano Michael Scully, correspondente de América Latina nos anos da ascensão peronista, relatou a escalada do fanatismo promovido pelo governo.
Abre aspas. Nem Mussolini, nem Hitler levaram a sua loucura autoinduzida ao ponto de tentarem publicamente usurpar o lugar de Deus. Perón tentou. Fecha aspas. Na vanguarda desses delírios de grandeza, sempre estava, é claro, Evita. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Mas a mitologia do peronismo não poderia estar completa sem a canonização da consorte do Deus Perón. Eva, que já carregava no nome a mulher primordial e já havia encenado os arquétipos femininos da donzela sonhadora, como Eva Duarte, da amante sedutora, como Eva Perón, e da mãe generosa, como Evita, se preparava agora para ser santa. Abre aspas. Em outubro de 1951, ela foi apresentada a uma multidão peronista como Nossa Senhora da Esperança. E o próprio Perón rematou a reunião proclamando um novo feriado, o Dia de Santa Evita. Fecha aspas. No início da década de 50, Eva passou a ser acometida por desmaios e hemorragias decorrentes de um câncer no colo do útero não diagnosticado. Sua saúde sofreu uma rápida e aguda debilitação, encerrando a meteórica trajetória da mulher que, em apenas 7 anos, ascendeu do absoluto anonimato ao altar de multidões de devotos fanáticos e morreu aos 33 anos. Pouco antes de morrer, em 1952, Eva foi condecorada pelo Congresso argentino com o título de Líder Espiritual da Nação. O corpo de Eva, após uma inacreditável e macabra jornada de 24 anos entre a Argentina e a Europa, hoje descansa no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. A promessa atribuída a Eva e eternizada em seu túmulo, voltarei e serei milhões, parece ter sido cumprida. A vida da mais célebre primeira-dama argentina se liga ao presente pelos milhões de eleitores que, geração após geração, mantêm o peronismo vivo na Casa Rosada, assolando o povo argentino com instabilidade política, corrupção e alguns dos piores indicadores econômicos do mundo. No país vizinho, que já foi dos mais ricos do mundo, 4 em cada 10 pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Sempre embalados pela mais autêntica demagogia peronista. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Porque siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Compartilhe esse vídeo, para que todos possam conhecer a mulher por trás do mito de Eva Perón. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados, em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.